Agora vamos falar da gestão dos recursos naturais e competitividade. Uma empresa de petróleo produz gasolina, diesel. Cada vez mais o consumo de gasolina, de diesel vai aumentando. O número de carros vai aumentando. A indústria automobilística precisa vender mais carros, mas os carros não funcionam sem essa gasolina. E essa gasolina não é produzida sem esse petróleo. Cada vez mais os recursos naturais estão ficando escassos. Essa escassez gera então uma força motriz. As empresas naturalmente vão precisar atuar de forma responsável para garantir a gasolina que o consumidor precisa a partir de uma fonte não renovável. É o que a gente vai ver agora nessa questão da gestão dos recursos naturais. Existe um esforço de melhoria ambiental. O governo é responsável por isso, definindo a legislação. Mas os recursos estão escassos. Por quê? Porque existe um aumento populacional, o número de empresas aumentando, as demandas, uma inserção de consumidores. Vamos ver o caso da China e da Índia. Só esses dois países, eles entram com 4 bilhões de habitantes consumindo. Cada vez mais que esses países saem da pobreza, gera uma demanda de mercado. E essa demanda se reflete em recursos naturais. Vai buscar da onde? Para produzir mais produtos e serviços. E aí, isso de uma forma global. Você não tem mais aquele ambiente onde eu tinha somente um mercado produtor. Lembra o Brasil, na época colonial, que ele era somente um fornecedor de matéria-prima. Não existe mais o meu país colônia. Todos estão competindo. Todos esses países em desenvolvimento precisam que essa população seja inserida. Então, as empresas precisam atuar de uma forma responsável na gestão desses recursos. O que ela tem que fazer? Inovar. Ela precisa desenvolver sua estratégia de responsabilidade social corporativa, modificando os seus processos, inovando. E ter claramente que quando ela polui, ela está desperdiçando os recursos. A poluição é uma resposta da ineficiência dos seus processos produtivos. A poluição do ambiente com sucata, substâncias nocivas ou formas de energia, elas vão se refletir na competitividade da empresa atuando dentro do mercado. A poluição, ela representa ineficiência. Se a empresa é ineficiente, ela não tem condições de competir nesse mercado. É importante que a empresa atue no desenvolvimento tecnológico. E aí vem o papel das inovações sociais. Eu já tinha discutido, já tinha falado a questão que a regulamentação ambiental, ela induz a inovação. E esse processo de inovação, ela é característico de diferentes setores. Alguns setores são mais inovadores. Por exemplo, tecnologia da informação. Com 6 meses, seu celular já está obsoleto. E o que fazer com meu celular antigo? Eu crio um processo de inovação e eu tenho associado uma obsolescência programada. Será que esse comportamento é sustentável? Será que o próprio consumidor tem condições de acompanhar esses avanços? Mas ele precisa ser competitivo, ele precisa apresentar novos produtos porque o ambiente demanda esse tipo de comportamento. Uma siderúrgica, por exemplo. Uma siderúrgica, ela avança, mas ela não precisa apresentar novos produtos o tempo todo. Então, ela tem um padrão
diferenciado. Então, é importante que haja esse reconhecimento. Diferentes setores atuam com diferentes ambientes de inovação tecnológica. É importante que haja um incentivo na realização de projetos para o desenvolvimento de tecnologia que respeite as condições do ambiente. E a solução não vai estar disponível de olhos fechados. É importante que se trabalhe desenvolvendo processos e tecnologias com esse foco. A inovação representa uma perda da produtividade dos recursos. É importante que avance no sentido de ampliar a produtividade, fazendo como? Economizando materiais, atuando no processamento, desenvolvendo processos mais completos, um processo de combustão. A combustão incompleta gera CO2. Quanto melhor o meu processo de combustão, mais energia eu gero e eu estou aumentando a produtividade. Eu avanço utilizando os subprodutos. O subproduto do meu processo pode ser matéria-prima para um outro processo. É importante o quê? Criar essa rede de transferência de recursos. Não apenas a empresa produz, o resíduo dela é dela. Não, o resíduo dela pode ser matéria-prima para outra empresa. É importante trabalhar numa rede de simbiose. Então, a produtividade dos recursos vai melhorar o consumo de energia, vai reduzir os custos, vai melhorar o armazenamento e o manuseio de materiais. Trabalhando com esse foco em melhorar a produtividade dos recursos, eu vou estar atuando de uma forma responsável, social e ambiental. Por outro lado, eu aumentando os meus recursos, eu tenho benefícios para o processo e para os produtos. Eu vou ter produtos com melhor qualidade e mais uniformidade, porque eu estou reduzindo as minhas falhas no processo. Atuar com esse foco na gestão dos recursos naturais vai ter esse impacto. Busco a redução do custo. Lembra que a gente estava colocando que o cliente está só preocupado com os custos? Quando eu trabalho com foco na gestão dos recursos naturais, eu consigo otimizar o meu recurso, não preciso internalizar esse custo aumentando o preço final do produto. Isso significa que eu tenho uma melhor atuação no mercado. Um processo interessante é o de produção mais limpa. Vou dar só uma visão geral desse processo. A produção mais limpa, ele foca nas modificações dos produtos e processos com o objetivo de reduzir as emissões na fonte. Essas emissões na fonte é que vão melhorar a minha produtividade. Então, um tipo de processo, a produção mais limpa, onde a gente modifica todo o processo com esse foco na geração e minimizar essa geração de resíduos. Se eu minimizo a geração de resíduos, se eu atuo num foco mais eficiente, eu estou atuando dentro de um conceito de ecoeficiência. Os recursos estão cada vez mais escassos. Aumenta o número de clientes, aumentam o número de produtores. Então é importante que eu utilize de uma forma mais eficiente os meus recursos. Não penso apenas na eficiência econômica, mas na eficiência ambiental. É esse o limite do conceito da ecoeficiência. Satisfazer as minhas necessidades em termos de produto e serviço e atuando de uma forma eficiente no uso dos meus recursos naturais. Para que eu seja ecoeficiente, eu vou precisar mudar o design dos produtos. Como é que é mudar o design dos produtos? Vamos falar de TI. TI trabalha dentro desse processo de obsolescência programada. Eu estou lançando novos produtos no mercado. Aí o cliente vai fazer assim: o que é que eu faço com o meu celular velho? Aí o governo diz assim: vou colocar uma regulação ambiental em que
o produtor precisa receber esse celular antigo. O celular, ela lançou um novo, precisa recolher os velhos. Aí a empresa, meu Deus, então eu preciso modificar os processos. O que eu vou fazer com esse monte de celular? Mas eu posso pensar, ao invés de ter esse monte de resíduo, pensar o celular antigo, obsoleto, como resíduo, eu posso pensar que esse celular antigo, ele é matéria-prima para o novo celular, que eu vou lançar daqui a 6 meses. Para isso, ele precisa modificar os processos. Para isso, ele precisa pensar com foco em ecodesign. E este foco pode ser agregado ao produto final. O cliente, na decisão de compra, no final, todos os celulares são iguais, trabalham dentro da mesma plataforma, mas esse aqui é ecodesign. Tem ecodesign. Esse aqui, ele vai ser reutilizado. Dentro dessa consciência, desse processo de mudança global, pode ser um fator de decisão para o consumidor. Então, existe uma relação entre a ecoeficiência e a ecodesign. Eu amplio, aumentando a reciclagem, facilitando o descarte, atuando na recuperação das embalagens. Vocês fazem supermercado, aí no supermercado tem um recipiente em que pede, eu acho que vocês já devem ter visto isso no supermercado, que pede para deixar aquelas embalagens. O que ele vai fazer? O que o supermercado vai fazer com aquelas embalagens? Ele pode estar trabalhando dentro de uma cooperativa de reciclagem e aquele resíduo que está na tua casa e que vai para qualquer lugar, ele agora é recolhido direto no ponto de venda. Então, eu amplio a minha rede de fornecedores, a empresa, essa rede de varejo. Então eu estou trabalhando com esse foco na recuperação de embalagem. Aquele plástico que você descartou, que vai para uma cooperativa de reciclagem, ela vai ser utilizada como matéria-prima no processo para a produção das tuas sacolas do produto final. E aí a gente está fechando esse ciclo mais eficiente, mas precisa modificar o design. Se eu uso um material reciclável, eu estou economizando energia. Vamos voltar para o plástico. Esse plástico que você descartou no ponto de venda, que você descartou lá no supermercado, que vai ser recolhido pela cooperativa e vai ser utilizado como uma nova embalagem, se a empresa tivesse que usar somente um material virgem, essa produção estava consumindo energia. Então, indiretamente, eu estou, na minha simples ação, reduzindo de descartar e que a empresa faça essa coleta e que seja utilizada numa empresa produtora de sacos, está reduzindo o consumo de matéria-prima virgem. E eu posso ampliar também o uso de novas formas de energia. Energia renovável, energia solar, energia eólica. A Alemanha, hoje em dia, é o maior investidor mundial em energias renováveis. O que ela está buscando com isso? Reduzir a dependência dela do gás natural, do petróleo. Ela não produz. E quando ela chegar em 2040, que o planejamento dela nessa data, ela vai ter, ou muito antes, ter desenvolvido a tecnologia. E o que ela vai fazer com isso? Assumir a liderança? Não assumir, manter a liderança no fornecimento de tecnologias. Houve o esforço inicial, ela tem o ganho de ficar independente de recursos naturais não renováveis que ela não consegue produzir e ela atua dentro de uma rede vendendo tecnologias. Isso é o quê? Ecodesign. Ecodesign trabalha aumentando a durabilidade dos produtos, diminuindo os riscos crônicos desse produto, um risco para a saúde, não só do cliente, mas um risco para o trabalhador que está operando com aquele material. O risco começa
na sua força de trabalho. E se eu tenho esse foco na redução dos impactos ambientais, ou seja, se eu tenho esse estudo do produto, eu também tenho um foco socialmente no meu trabalhador, focando na redução dos acidentes. O ecodesign também está envolvido com o ciclo de vida do produto. Voltando ao exemplo do celular. Quando a empresa ela desenvolve a tecnologia, mas ela precisa de todos os materiais para fazer a capinha. Então ela precisa, no foco de ciclo de vida do produto, pensar nesse produto desde o berço até o descarte final. Então eu estou estudando o ciclo de vida do produto, não apenas do meu produto que vai ser lançado no mercado, mas as matérias-primas que foram utilizadas na concepção, na produção e depois o que eu vou fazer com esse material descartado. É uma metodologia que vocês vão estudar de análise do ciclo de vida do produto. O importante é que, fechando o ciclo do berço ao túmulo, a empresa atua de uma forma social e ambientalmente responsável. Então tem aqui um esquema desse ciclo de vida, desde a produção até o descarte final. É importante também que a empresa comunique para o cliente. Ela precisa ganhar competitividade, ela precisa agregar valor. E aí a importância da rotulagem ambiental. Cada vez mais o cliente vai entender. Madeira certificável, basta ele ver um selo FSC, ele vai entender, opa, esse material não veio de uma floresta virgem. Eu não estou causando o desmatamento da Amazônia, eu não estou causando o desmatamento das florestas naturais. Ele veio de uma área onde houve uma gestão desses produtos, houve uma gestão dessa madeira, do crescimento, uma gestão dessas florestas, um manejo responsável. E aí ela toma facilmente a decisão, uso material, uso madeira que veio de uma gestão, de um manejo responsável, a rotulagem vai dizer isso. A rotulagem vai facilitar essa comunicação com o cliente. E à medida que o cliente se torna mais consciente, ele consegue fazer escolhas baseadas no rótulo. Então, ele consegue, a partir da rotulagem, atrair os consumidores que se preocupam com as questões ambientais e sociais. Já falei para vocês do produto orgânico, é nesse sentido. O orgânico, ele já tem na mente tudo que vem por trás daquele produto. Ele sabe que ele está consumindo menos agrotóxicos. Esta aula apresentou para vocês as forças motrizes. Eu comecei falando do governo, definindo o baseline, definindo essa linha de base para a atuação das empresas. O governo fazendo o seu papel de proteger a sociedade, de garantir o bem-estar. A empresa precisa ver essa regulamentação ambiental como uma oportunidade, não de tentar, como é que eu vou burlar essa fiscalização? Não, como eu vou inovar? Como eu vou modificar os processos? Se existe essa legislação, é porque por trás dela existe uma regulação, existe uma demanda da sociedade, demandas de stakeholders. E a empresa, na medida que identifica essa necessidade, ok, vou ficar conforme, mas eu vou inovar, eu vou modificar os meus processos. E ela consegue se relacionar. E a força motriz também está envolvida com a escassez dos recursos naturais. Ela, para inovar, precisa desenvolver processos e ela precisa estar focada em ecodesign, em ecoeficiência, em aumentar a produtividade e comunicar e se relacionar com o cliente para que ele faça a escolha certa.